E aí, pessoal, tudo bem? Bom, como vocês viram no título desse vídeo, a gente quer contar hoje para vocês por que nós desistimos de construir e nós compramos um apartamento. Pois é, gente, eu comentei aqui, já compartilhei aqui, gravamos vídeos, né, falando que a gente ia construir, né, compramos um terreno, fizemos tudo o que era para ser feito para começar a construção, né? Só que no meio do caminho a gente teve um impasse ali, né? Isso, e aí é o que a gente quer compartilhar aqui Uhum, com vocês, né? Como vocês sabem, a gente comprou um terreno em um condomínio e nós iríamos fazer o financiamento pela Caixa, né? Pela Caixa Econômica. Então nós fizemos toda a documentação, tudo que precisava, nós entramos com o processo, fizemos uhum. planta, gente, sonhamos com tudo. Tudo. A gente tava, assim, muito perto de começar a construção, muito, muito perto. A gente já tinha tudo sido aprovado, a gente tinha um Uhum. projeto que a engenharia da Caixa precisava aprovar esse projeto. E foi E aí que aí esbarrou o problema, né? que o sonho se foi. Porque a engenheira, ela Ela. simplesmente Uhum. embarreirou, então por alguns problemas técnicos, ela devolvia toda hora pra gente, né? É uma engenheira, a Caixa, ela terceiriza uma pessoa que faz essa engenharia, né, para aprovar. E ela começou a questionar várias coisas, e voltava, e chegou num lugar, gente, no momento que não tinha o que ser feito, já estava assim, uma briga do nosso engenheiro com Com ela, ela. e a gente tentando recorrer à ouvidoria da Caixa, e ninguém respondia nada, sabe? Ninguém dava um parecer, ninguém queria se envolver e a gente sendo Não foi algo cozinhado. que, tipo assim, ah, deu um problema, a gente desistiu de primeira, não. E aí foi algo que ficou perdurando por meses e a gente, né, naquela, vai sair, não vai sair, quando que vai. E como vocês sabem, a gente tá morando na casa dos nossos sogros, né? E a gente tá nesse processo desde janeiro de 2023. 1 ano e 6 Então, um meses. ano e meio já nisso, a gente quer a nossa casa, a gente quer o nosso canto, e aquilo ali já parecia que não ia ter fim nunca. E a gente decidiu botar um ponto final. Foi muito estressante, a gente já tava num ponto assim, da Uhum. gente, verdadeiramente assim, a gente começou a pegar um pouco de ranço, né, Ranço. do E isso é projeto, ruim, né? de tudo, e a gente já pensando assim também, se aprova agora, a gente começa a obra, e lá na frente essa engenheira implica de Com outra novo, e aí coisa. algo que tinha uma previsão de construção de 6 meses pode durar 1 ano, 1 ano e meio. E vocês sabem, né, gente, quando a Uhum. gente começou com o projeto da casa, e a gente veio para casa dos meus pais, a gente não tinha Laura, Éramos só nós éramos dois. só nós dois. E aí a Laura veio no meio do caminho, né? Barra planejada, porque a gente A achou que a gente gente. queria, mas a gente achou que ia demorar um pouco mais, É. né? E aí começou a ficar um pouco mais difícil, porque Laura tem muitas coisas e tudo mais. Então a gente começou a pensar, tá bom, quanto tempo isso vai demorar? É, e começamos a pensar e começamos a orar também, né? Uhum. A gente começou a orar a Deus, pedir direção, O que a gente direcionamento. faria, né? Até se a gente insistiria no processo, né? Enfim. Ou se a gente realmente iria desistir e abrir mão. É. E aí Deus foi dando sinais, né? Ele foi dando sinais. O processo realmente nunca saía. Até o nosso engenheiro também mandou mensagem falando que estava muito já cansativo, né? Ele chegou a falar alguma coisa, mandou mensagem. É. E aí a gente começou a perceber que Deus estava mostrando pra É, gente e trazendo paz para os nossos corações de que seria melhor a gente pensar em uma outra uma outra solução. alternativa. Né? Então, por isso que a gente, inclusive, colocou o nosso terreno à Uhum. venda, né? Então, ele está ali à venda também. E aí a gente começou, beleza, o que, que a gente vai fazer e tudo mais. E aí, Até então, comprar um apartamento não estava nos não, planos. não estava nos Não planos. mesmo. A gente pensou, a princípio, em vender o terreno, né, e deixar o dinheiro para uma possível compra de uma Na casa, casa. entrada, enfim. E aí vamos alugar. Vamos alugar. Vamos alugar um apartamento. E aí a gente começou a saga de buscar um apartamento que fosse mobiliado. Mobiliado, porque a gente vendeu tudo, né? Pra vir pra cá, a gente tem pouquíssimas coisas, né? Então, assim, como que a gente entrar num apartamento sem nada? Né? A gente precisava que fosse mobiliado para que suprisse a nossa necessidade, pelo menos a princípio, né? É, Até a gente decidir o que faria realmente na nossa vida. isso. E aí o apartamento que a gente gostou e Aí tudo mais, visitamos o visitamos, a pessoa ia apartamento. reformar o apartamento e tudo mais. É, E a gente ficou cozinhando também, lindo. né? Aham. Demorou ali, a É porque a pessoa. pessoa falou que ia dar uma reformada, né? É, Ia pintar, ia trocar o piso, enfim. E aí, meu filho, eu sei que aquele apartamento inundou, uma reforminha que ia durar 2 semanas, durou mais de um mês, isso. e nada de sair o apartamento que a gente ia alugar.
Mais um sinal de Deus que não era pra gente alugar. E aí no meio disso tudo, né, o Ronaldo, que é nosso amigo e é corretor, que estava vendo pra gente o aluguel, né, desse apartamento, ele falou assim, vocês já pensaram em comprar? O valor que vocês vão pagar da parcela é menor do que o valor do que o valor do aluguel. E de verdade, a gente ficou assim, metade do preço, praticamente. Claro que tem um condomínio, não, então não ficou tão metade. Mas assim, ficou muito mais em conta para vocês terem algo que é de vocês. Se lá na frente vocês quiserem vender e tudo mais. E a gente começou a pensar, analisar. Por que não? Na verdade? Por que não? E aí a gente foi visitamos um... Até mobiliado também, né? Porque a gente falou assim, vamos comprar um mobiliado. Mas o coração não bateu, né? E a gente ia comprar mobiliado, assim, como eu falei, pela necessidade. E o valor era bem mais alto, E o valor era mais alto, né? Por conta dos móveis. Só que nesse que a gente viu, muitos móveis a gente não ia querer. Porque já tava velho, a gente ia vender, enfim, não cabia no nosso planejamento ali do apartamento, enfim. E pra gente não fez sentido. E aí o Ronaldo falou assim, por que não ver sem nada, um puro, né? E a gente falou assim, Aí ele falou assim, vai ser muito abaixo do que o valor de um mobiliado. E esse dinheiro, né, que sobraria no caso, vocês comprariam os móveis do jeito de vocês, colocariam o apartamento do jeito de vocês. Isso, e aí a gente foi, visitou, gostamos. Eu confesso pra vocês, é claro que a gente crê na vontade de Deus e tudo mais, mas depois de tantas frustrações, a gente até fica um pouco sem, tipo assim, sem criar expectativas, né? A gente tenta não criar expectativas, mas assim, Deus foi conduzindo então a aprovação. Foi de uma forma muito natural, que a gente nem esperava. Assim. Foi aprovado, a gente, aprovaram, e aí daqui a pouco, agora tem que ser chamado, né? E aí foi tudo, e aí nessa semana aí, né, quando a gente também menos esperava, a gente foi chamado para poder assinar o contrato. E como o Jado falou, eu estava sem expectativa. Na realidade, eu queria criar expectativa, mas ao mesmo tempo não queria para não me frustrar, porque eu já estava tão frustrada com a casa que eu criei toda uma fanfic, né? Porque, cara, ia ficar uma casa muito bonita. Então, assim, eu idealizei, eu sonhei, eu planejei, e aí do nada aquilo foi interrompido, frustrou o meu coração. Só que muitas das vezes a gente tem que abrir mão do nosso sonho ou da nossa vontade para ver a vontade de Deus, né? Eu não sei. E na realidade, o plano não, né? No início a gente ficou entre comprar um apartamento ou o terreno. Só que a gente optou pelo terreno porque a gente queria uma casa. Só que pelo visto, né, a vontade de Deus sempre era um apartamento e a gente tentou fugir, né, para um outro lado. Claro que a gente se pergunta, né, às vezes, por que Deus permitiu a gente planejar, projetar tudo. Mas a gente precisa crer na vontade dele, né? A gente precisa crer que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, né? E tudo coopera, sabe? A gente crê muito nisso. E se for pra gente lá na frente ter uma casa, enfim, não ser um apartamento, ser uma casa, Deus vai fazer, né? A gente é novo, só... A gente é novo. A gente é novo. 30 anos, assim, tem muita coisa pela frente. Então, isso, né? É isso, agora teremos um AP. E aí, vamos começar. E acho que Dona Larissa precisa voltar. Gente, eu vou falar isso aqui pra vocês brigarem com ela. Voltar o quê? A gravar vídeos, gente, né? Não escuta então... já, não. Ela tá sumida daqui. Mas voltar a gravar... E também com o bebê, gente, não é tão fácil mais gravar. Eu sei. Porque enquanto ela dorme, eu quero arrumar casa, tenho que fazer comida, tenho que fazer um monte de coisa, e eu acabo deixando as redes sociais, né, por completo, enfim, de stand-by. Porque o tempo que ela dorme, eu quero fazer outras coisas, ou o tempo que eu tenho, eu quero fazer outras coisas, não gravar. Mas eu sei que é algo que eu preciso voltar. Voltar... mobiliando apartamento, tour pelo apartamento, mostrando, vamos tentar. Eu vou me adaptar agora, né, a voltar à rotina com o bebê, né? Porque antes era só eu e era muito tranquilo. Eu tinha um horário livre pra mim, né? E agora eu vou ter que me adaptar a fazer as coisas com ela. Pra ela aparecer aqui também, né? Pra ela aparecer nesse canal. E eu acho que ela tá lá no berço reclamando, inclusive. Então vamos encerrar esse vídeo? Vamos encerrar esse vídeo. A gente só queria mesmo atualizar vocês do que tá acontecendo, até porque a gente nunca mais falou da obra aqui, nunca mais falou de nada, mas foi porque a gente enfrentou esse problema mesmo.
E a gente queria atualizar vocês, né? Compartilhar, a gente sempre compartilha tudo do que tem acontecido. Não queríamos deixar vocês de fora desse momento. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta aqui. Se você quer coisas novas, a gente precisa ir lá correndo para poder acudir Laura. Um beijo e até o próximo.